Você já se perguntou o que mantém o coração da África pulsando? Não é o trovão, não são os tambores tribais, mas os passos suaves, como o vento, do guepardo, o espírito livre da savana, do Masai Mara ao Serengeti, do Kalahari ao Okavango. Eles não correm, eles voam como se o vento tivesse tomado forma, e ainda assim, até o vento está sendo contido. Resta menos de 7.100. Este documentário animal acompanha os últimos de sua espécie. Uma mãe guepardo ensinando seus filhotes a caçar em um mundo que encolhe. Irmãos lado a lado para sobreviver. E os primeiros passos fugazes dos jovens. Bem-vindo à África selvagem. Guepardos do vento. A última corrida pela sobrevivência, onde só existe vida ou morte, e uma espécie ainda correndo como se tentasse alcançar o próprio futuro. Nas planícies infinitas da savana africana, onde a vida pulsa ao ritmo do sol, do vento e do instinto de sobrevivência, um capítulo épico da natureza se desenrola diariamente. Neste documentário animal, o guepardo, o rei da velocidade, a própria encarnação do vento de Deus, surge na cena como um artista solitário, calmo, mas pronto para explodir em ação. Alongando-se na brisa da manhã, suas pernas esguias e musculosas estão preparadas para uma sinfonia de velocidade. Do amanhecer ao entardecer, a vida do guepardo é uma melodia sem palavras, tecida pelo som dos passos na relva seca, pela tensão da respiração e pelo coração que dispara em momentos de decisão. Na selva, o tempo é uma dança. Diferente dos leões que caçam sob o manto da noite ou das hienas que disputam restos a qualquer hora, os guepardos escolhem um café da manhã tardio para escapar do calor escaldante da África. Você os verá esperar pelo início da manhã ou pelo fim da tarde, quando a luz suaviza e o ar esfria, para encenar sua performance de caça. Eles não são apenas atletas natos, são artistas, equilibrando-se na linha frágil entre caçador e presa. Cada emboscada, cada disparo relâmpago é um capítulo na saga heróica do guepardo, onde velocidade, estratégia e coragem se entrelaçam, dons que só podem vir da criação divina. Na savana selvagem, os guepardos não dependem apenas da velocidade. Você verá como eles transformam a fraternidade em um escudo poderoso. Guepardos machos, muitas vezes irmãos, não vivem sozinhos como a maioria dos grandes felinos. Em vez disso, formam pequenos grupos coesos, esquadrões de caça, com estratégias coordenadas, como guerreiros defendendo o trono que Deus lhes confiou. Eles tomam decisões como líderes, trocando olhares táticos e rosnados suaves que sussurram planos. Em uma selva onde cada palmo de terra pode ser um campo de batalha, a irmandade se torna sua arma secreta, um presente divino que transforma fraqueza em vitória. Eles se comunicam com olhares sutis e rosnados baixos, como se sussurrassem estratégias para uma caçada dramática. Esses esquadrões não apenas caçam com eficiência, eles defendem seu território contra leões ou hienas. Essa irmandade é a força que mantém o rei da velocidade de pé no jogo da sobrevivência.
Mas como os filhotes de guepardo aprendem a fazer parte de uma equipe assim, antes de se tornarem guerreiros, os guepardos são filhotes. Sua primeira escola é a própria savana, onde a brincadeira não é apenas diversão, é um treinamento de sobrevivência gravado no sangue. Correr uns atrás dos outros afia a velocidade. Saltar sobre a mãe ensina a derrubar a presa. Cada salto perdido, cada tombo, os aproxima da destreza do rei da velocidade. O amor materno aqui é discreto. A mãe guepardo observa em silêncio, seus olhos pensativos carregando o peso da preocupação em um mundo duro. Ela não apenas ensina seus filhotes a caçar, ela os ensina a enfrentar o medo. O mesmo medo que sente quando a risada distante de uma hiena faz um filhote tremer. Em meio à vastidão, um som peculiar ecoa, não um rugido ou rosnado, mas um chiado, como o canto de um pássaro. Esta é a linguagem secreta do guepardo, um sussurro herdado de seus ancestrais da savana. Diferente de seus primos leões reais ou leopardos furtivos, os guepardos se comunicam com sons suaves e amigáveis que carregam emoção profunda. Uma mãe chamando seus filhotes, irmãos se reencontrando ou simplesmente declarando: "Estou aqui". Na savana selvagem, os guepardos não são apenas campeões de velocidade. Eles representam um equilíbrio entre instinto e delicadeza, solidão e conexão. Uma presença silenciosa, mas inesquecível, o rei da velocidade. O deus do vento da natureza escreve sua lenda não com rugidos. Mas com uma marca inconfundível na grande tela da criação divina. Para reinar como o rei da velocidade, o guepardo não apenas corre rápido, é um testemunho vivo do design absurdamente perfeito da natureza. Seu corpo é esculpido como uma máquina biológica otimizada para a velocidade. Pernas longas, músculos magros e uma coluna que se flexiona como uma mola viva. Ao correr, cada vértebra se estica e se contrai, produzindo passadas de até 7 metros em um único salto. Cada salto é uma dança feroz entre a gravidade e a sobrevivência. Sua longa cauda atua como um leme biológico, garantindo o equilíbrio perfeito enquanto o corpo corta o ar como uma flecha. Diferente de outros grandes felinos, as garras do guepardo não se retraem, são como espinhos de aço cravando na terra, aumentando a tração em cada perseguição. Seu sistema respiratório é uma maravilha, um coração 2 vezes maior que o de outros felinos de seu porte, pulmões que se expandem como velas ao vento, bombeando oxigênio para músculos em chamas. Esse corpo simboliza o delicado equilíbrio entre poder e limites. Um sprint em velocidade máxima dura apenas 20 a 30 segundos. Qualquer tempo maior traz o risco de superaquecimento e exaustão. A velocidade é sua vantagem, mas também uma lâmina de 2 gumes. Cada perseguição é uma aposta de vida ou morte. Onde os vencedores comem e os perdedores enfrentam a morte. Neste documentário animal, o guepardo surge não apenas como um predador sofisticado, mas como a alma da savana, um deus do vento dotado de velocidade sobrenatural para manter o equilíbrio ecológico. Mas o mundo está mudando. As pastagens encolhem, os territórios se fragmentam, as pegadas humanas avançam sobre o domínio do rei. E este deus do vento, por mais rápido que seja, não consegue escapar da dura realidade. O futuro do guepardo está em nossas mãos. A conservação não se trata apenas de salvar uma criatura bela, é sobre preservar um pedaço da alma da terra. A jornada do guepardo continua com capítulos ainda não escritos, perseguições decisivas e momentos de vida ou morte na natureza selvagem. Junte-se a nós para explorar e acender a esperança, para que o vento continue soprando pela savana, na savana selvagem, onde cada dia é uma batalha pela sobrevivência
O guepardo, rei da velocidade, assume o centro do palco. Testemunharemos a caçada emocionante do icônico grande felino da África, onde velocidade e estratégia se fundem em uma dança perigosa. Após momentos da vida cotidiana da Irmandade Inquebrável, a infância brincalhona, o guepardo se transforma em caçador, pronto para escrever sua história nas planícies infinitas. Os guepardos não apenas correm, eles dançam. Contra o pano de fundo das vastas pastagens, cada caçada é mais que uma perseguição. É uma performance de tirar o fôlego entre a vida e a morte. A jornada do guepardo é uma sinfonia de sobrevivência a cada salto. Cada giro carrega o ritmo da selva. Em apenas 3 segundos, um guepardo pode atingir 120 km por hora mais rápido que qualquer criatura terrestre. Mas a velocidade tem um preço. Cada disparo consome enorme energia, utilizável apenas algumas vezes por dia antes que a exaustão se instale. Para vencer este jogo fugaz da velocidade, os guepardos precisam ser mais inteligentes, não apenas mais rápidos. Eles leem movimentos, preveem viradas súbitas e se ajustam com precisão quase matemática. Sua longa e flexível cauda, um leme vivo, balança para manter o equilíbrio em curvas de alta velocidade. Para os guepardos, a caça não é apenas uma corrida, é a fusão do instinto assassino com a arte de um dançarino experiente que conhece cada batida da savana, quando avançar e quando esperar. Na arena brutal da selva, onde cada momento pode traçar a linha entre a vida e a morte, a velocidade é uma vantagem formidável, mas não é suficiente. Nesse jogo impiedoso de sobrevivência, a inteligência segura as rédeas. O guepardo, ícone da velocidade, inspira medo com suas táticas frias e calculadas.
Os guepardos não caçam de forma imprudente. Eles observam, analisam, escolhem. Escondidos na grama alta e seca, tornam-se invisíveis para rebanhos de antílopes a poucos metros de distância. Às vezes, simulam uma aproximação e depois recuam, induzindo a presa a uma falsa sensação de segurança. Quando a presa baixa a guarda, a armadilha se fecha. Como uma flecha lançada de um arco, o guepardo escolhe o momento perfeito para atacar. Seu corpo ágil explode em um redemoinho vivo, rasgando a poeira a 120 km por hora. Tudo se torna um borrão. A presa, mesmo que perceba o perigo, já é tarde demais para resistir. Isso não é apenas força, é uma sinfonia de precisão, velocidade e cálculo frio. Essa estratégia economiza energia, um recurso precioso nas terras áridas, e prova que os guepardos não são predadores impulsivos, mas verdadeiros estrategistas. Um general da savana que sabe que o tempo é tudo. Um passo em falso, uma respiração perdida, e o preço é a vida. Mas mesmo quando a perseguição termina com a presa sob suas garras, a batalha não acabou. Na savana, nada é garantido. Hienas rondam, leoas passam. Em um instante, o prêmio pode ser roubado sem aviso, sem misericórdia. Os guepardos, embora astutos e velozes, não foram feitos para o combate direto. Precisam escolher: segurar a presa e arriscar o sangue ou recuar para caçar outro dia. Assim, a caça do guepardo não é apenas uma perseguição física, é um jogo estratégico de xadrez entre caçador e presa, instinto e razão, velocidade e calma. Neste documentário animal, você verá: o guepardo não é apenas o rei da velocidade, mas um mestre tático, nascido para governar não pela força, mas pela astúcia afiada e gelidamente calculada. O guepardo, chamado de rei da velocidade, pode abater um antílope em segundos, mas a verdadeira batalha começa quando a presa já está no chão. Após um sprint feroz, seu corpo esguio está exausto, os pulmões arfando como se fossem explodir. O suor encharca sua pelagem malhada. Os passos ficam lentos e trêmulos. Nesse momento, o guepardo não é um caçador temível, mas uma figura solitária e vulnerável. Quando o farfalhar vindo dos arbustos ou a risada aguda de uma hiena ecoa, ele sabe: o perigo está próximo. Hienas, leopardos, até mesmo abutres, todos sentem o cheiro da carne fresca e estão prontos para roubar o prêmio pelo qual o guepardo pagou caro. Bastam alguns minutos de demora após a caça e um bando de hienas pode cercar, dominando pela quantidade, agressividade e uma ganância insaciável. Em tais momentos, os guepardos não lutam, rosnam, mas não avançam, erguem-se, mas não atacam. Eles sabem que uma mordida mal aplicada ou uma garra ferida pode acabar com sua capacidade de caçar. E na selva, perder essa habilidade significa morte. O guepardo recua, olhos fixos nos carniceiros, carregando o amargo golpe de um rei solitário destronado no exato momento em que reivindicava o trono. Essa é a dura lei da solidão: correr rápido, comer depressa e recuar com sabedoria. Diferente dos leões, que contam com o apoio do bando, ou das hienas, que caçam em grupos, os guepardos permanecem sozinhos. E por estarem sozinhos, precisam ser mais inteligentes, mais disciplinados e calcular cada movimento após a caça. A batalha para proteger o prêmio não é um confronto de músculos, é uma equação de sobrevivência entre orgulho e autopreservação. Um duelo mental contido, em que perder significa mais do que uma refeição, significa perder energia para o amanhã. Em meio a esse equilíbrio, os guepardos decidem: lutar ou sobreviver. Neste documentário animal,
O guepardo brilha não apenas como um ícone da velocidade, mas como um guerreiro solitário, consciente de seus limites e sacrificando o ego para sobreviver entre feras mais fortes e numerosas. Ele sabe que a sobrevivência supera a vitória e que apenas os que vivem terão outra caçada. Essa sabedoria, nascida de milhões de anos de evolução brutal, é uma clareza dolorosa, mas vital, que mantém o frágil guepardo vivo em uma savana manchada de sangue.
Sob a pelagem malhada do guepardo, existe uma máquina biológica refinada à perfeição. Cada músculo, cada articulação é preparada para um único objetivo: maximizar a velocidade no menor tempo possível. 4 longos membros atuam como alavancas elásticas, uma coluna curvada como uma mola de aço, um coração que bate mais rápido que o de qualquer outro grande felino, tudo formando um design impecável para disparos mortais. Mas se os guepardos fossem apenas máquinas de velocidade, não sobreviveriam hoje. Na savana, onde cada caçada é uma aposta de alto risco, a força física não é suficiente. O que torna os guepardos especiais é o pensamento estratégico em cada passo. Eles não caçam cegamente, não perseguem tudo. Antes de disparar, os guepardos avaliam em silêncio a direção do vento, o terreno, até mesmo o estado mental da presa. Miram nos fracos, nos que se isolam ou nos que entram em pânico. Uma vez escolhida a presa, não avançam de imediato. Espreitam, misturando-se à grama seca, mantendo a distância ideal perto o bastante para encurtar a corrida, longe o suficiente para permanecer invisíveis. No momento decisivo, eles disparam não pelo instinto, mas por um plano pré-calculado. O ângulo do ataque é escolhido, o caminho otimizado, a curva da presa prevista. Os guepardos não perseguem, eles interceptam, cortando as rotas de fuga com um giro perfeito, como se traçado por um compasso. E se a caçada falha, eles param, sem arrependimentos, sem imprudência. Sabem que desperdiçar energia é um preço alto demais. Um fracasso hoje é melhor do que a exaustão por uma semana. Essa é a disciplina da sobrevivência, nem todo predador a possui. A velocidade sozinha não garante vitória. Na savana, sobrevivem aqueles que pensam mais rápido. Cada decisão do guepardo pesa risco contra a recompensa, instinto contra a razão. Nessa mistura, a estratégia se torna a arma suprema. Os guepardos não são tão ousados quanto os leões, nem tão implacáveis quanto as hienas, mas dominam o tempo, sabem quando disparar, quando recuar, quando esperar. Suas vitórias não vêm dos músculos, mas da arte de decidir, refinada ao longo de milhões de anos em um mundo implacável. A velocidade é a chama, mas sem estratégia, se apagaria. A inteligência fria, afiada e precisa, é o combustível que mantém os guepardos vivos entre rivais mais fortes, mais numerosos e mais ferozes.
Na savana selvagem, os guepardos enfrentam provas ainda mais duras do que suas caçadas dramáticas. Neste documentário animal, exploramos as ameaças que empurram o icônico grande felino da África para a beira da extinção, desde o desaparecimento das pastagens e o conflito com humanos até os perigos da própria natureza. Após orgulhosas danças de caça, agora os guepardos lutam para manter sua casa e sua existência. De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN, restam apenas cerca de 7.100 guepardos na África, a maioria confinada em pequenas reservas. A savana, antes seu reino, hoje está fragmentada pela agricultura e por estradas de concreto. À medida que as pastagens encolhem e os rebanhos de antílopes diminuem, os guepardos não têm escolha. Aproximam-se da última fronteira da natureza às fazendas humanas. Na Namíbia, conhecida como a capital do guepardo, o conflito latente entre humanos e vida selvagem levanta uma questão difícil. Os guepardos são assassinos ou vítimas, enquanto os fazendeiros protegem o gado, acabam, sem querer, empurrando a espécie para o abismo. Na savana, onde a vida é escrita em suor e sangue, os guepardos não enfrentam apenas pastagens que desaparecem ou a pressão humana. Eles convivem com outros predadores e, nesta guerra pelo trono, ninguém cede facilmente. Hienas com suas táticas de bando, leões com força avassaladora ou leopardos à espreita no alto todos, ameaçam a vida dos guepardos e de sua próxima geração. O olhar doloroso de uma mãe diante de um filhote perdido é um apelo por compreensão humana. Em meio aos ventos empoeirados da savana africana, onde as silhuetas dos guepardos antes simbolizavam liberdade e vida pulsante, seu futuro agora é ameaçado por muros invisíveis erguidos pelos humanos. Desmatamento, perda de pastagens, declínio genético e a redução do espaço para correr apertam como um laço em torno de sua frágil sobrevivência. Ainda assim, nesta escuridão, faíscas de esperança brilham, começando pelos próprios humanos. Na Namíbia, um fazendeiro que antes empunhava uma arma para proteger suas cabras hoje é voluntário da conservação. Através do programa Future Farmers of Africa do Cheetah Conservation Fund, CCF, ele aprendeu a proteger o gado com cães pastores da Anatólia, cães valentes que repelem predadores sem matar, sem sangue, sem rancor. Apenas mudança, nascida da compreensão. Tais programas não param nas ferramentas. Eles transformam mentalidades, convertendo inimigos em aliados. No Serengeti, corredores ecológicos, faixas de terra que ligam reservas tornaram-se linhas de vida, permitindo que os guepardos percorram vastas áreas sem enfrentar humanos. Assim podem caçar, criar filhotes e manter a diversidade genética, fundamental para uma espécie com menos de 7.000 indivíduos na natureza. A conservação do guepardo não é apenas números, relatórios ou reuniões estratégicas. É um diálogo entre humanidade e natureza, um esforço para preservar uma alma selvagem que desaparece. De guardas florestais patrulhando sob o luar a biólogos rastreando pegadas tênues na areia,
Todos estão escrevendo o próximo capítulo para o felino mais rápido do planeta. Mas eles não podem fazer isso sozinhos. Cada um de nós, seja nas cidades ou no campo, conhecendo os guepardos apenas pelas telas, pode se juntar a essa jornada. Uma publicação com Save the Cheetah, uma doação para fundos de conservação, uma conversa com crianças sobre esse felino especial. Todas são sementes de esperança. Na luta pela conservação, nenhuma ação é pequena demais. E nunca é tarde demais. O futuro do guepardo não depende apenas de sua velocidade, depende de quão rápido nós agimos para salvá-lo. Assim, o rei da velocidade continua correndo não de nós, mas conosco em direção a uma savana ainda viva, com vento e liberdade. Cada guepardo sobrevivente é uma vitória. Cada pastagem restaurada uma promessa para o futuro. A história do guepardo nos lembra de que podemos mudar o destino da vida selvagem, mas o tempo não espera. Com apenas cerca de 7.100 guepardos restantes na África, segundo a IUCN, cada dia é uma corrida para proteger. Luz, apoie organizações como o CCF, compartilhe a mensagem do guepardo com Save the Cheetah e ajude-nos a garantir que o rei da velocidade, o deus do vento da savana, continue a reinar sobre as grandiosas planícies da África. E mais do que isso, ao salvar o guepardo, honramos a criação divina, pois cada vida na savana é um reflexo da obra de Deus, e cuidar dela é um chamado sagrado para todos nós. Que nossa fé e nossas ações se unam para que o sopro do Criador continue ecoando pelos campos africanos, vivo no passo veloz do guepardo. Nós viajamos ao lado deste grande felino dos momentos cotidianos e das danças de caça às ameaças implacáveis e aos esforços esperançosos de conservação. O guepardo não é apenas uma espécie, mas um sussurro mítico da savana, um legado que devemos transmitir. Quando o entardecer cai sobre as planícies,
Estamos em uma encruzilhada. A savana continuará sendo o lar do rei da velocidade? A resposta está em nossas ações de hoje. Conservar os guepardos é nossa missão compartilhada. Neste documentário animal, fazemos um chamado à ação. Apoie grupos como o CCF ou a IUCN, participe de campanhas online como o Save the Cheetah, ou compartilhe a história do Rei da Velocidade para despertar consciência. Cada contribuição, R$1 ou uma postagem nas redes sociais, é um passo adiante para a savana selvagem. E não se esqueça, curtir, compartilhar e seguir nosso canal ajuda a levar as histórias da vida selvagem a todos os cantos do mundo. Suas ações de hoje decidirão se a savana ainda ecoará com os passos do guepardo, o deus do vento, no futuro. Pois ao protegermos o guepardo, estamos cuidando não só de um animal, mas de um pedaço da criação de Deus. A savana é obra divina e cada vida nela é sagrada. Que nossas mãos façam a diferença para que o sopro do Criador continue ressoando nos campos africanos através da corrida do Rei da Velocidade.